Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade à nossa série de exercícios, nós vamos agora resolver mais algumas questões da banca CESP, que trabalha com o conteúdo chamado Unidades de Medidas. Então vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. No início de determinado mês, uma escola tinha em seu estoque 0,720 toneladas de alimentos. Nas 3 primeiras semanas desse mês, foram consumidos, respectivamente, 1/6, 5/24 e 1/5 desse estoque. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade de alimentos restantes nesse estoque logo após essas 3 semanas. Bom, então o que nós temos que observar é o seguinte: ele nos deu aqui no início, que são 0,720 toneladas. Está nos pedindo resposta em quilo. Então, eu acho que seria extremamente conveniente lembrar o seguinte: a quantidade inicial é de 0,720 toneladas. E nós sabemos que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Lembrando que nós estamos falando aqui um sistema de medidas chamado de massa, né? A massa, que é a unidade, massa, ela tem como unidade padrão o grama. Quilograma é um múltiplo do grama. E a tonelada é um múltiplo do quilograma. Então, cada uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Portanto, para a gente converter de toneladas para quilograma, basta eu pegar a quantidade dada e multiplicá-la por 1.000. Então, nós vamos fazer o seguinte agora: 0,720 toneladas, para eu passar para quilo, basta eu multiplicar por 1.000. E nós sabemos que multiplicar algo por 1.000 equivale a deslocar 3 casas para a direita. Então, a nossa quantidade dada será equivalente a 720 quilogramas. Pronto. Já estamos trabalhando com o sistema correto. A pergunta está sendo dada em toneladas, eu já transporto para quilograma e os cálculos que eu fizer já vão sair em quilograma. Muito bem. O texto informa ainda o seguinte: que esses 720 quilogramas foram consumidos da seguinte maneira. Na primeira semana foi consumido 1/6. Então vamos marcar aqui 1/6. Na segunda semana foram consumidos 5/24. E na terceira semana foram consumidos 1/5. Então, nós vamos calcular aqui o consumo ao longo das 3 semanas. O mínimo múltiplo comum entre 6, 24 e 5 é o 120. 120 por 6 vai dar 20 vezes 1. Vamos colocar aqui 20. 120 por 24 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. E 120 por 5 vai dar 24 vezes 1, 24. Portanto, nós consumimos ao longo dessas 3 primeiras semanas, vamos fazer a continha aqui, nós temos 45 com mais 24, 69 sobre 120. Esse foi o consumo ao longo das 3 primeiras semanas. Muito cuidado agora. Ele pergunta: a opção que apresenta a quantidade de alimentos restante. Então, ele não quer saber o quanto foi de consumo. Isso que nós calculamos foi o consumo. Se eu quero saber o valor restante, ora, como nós estamos trabalhando com uma fração que tem no denominador o 120, então é só eu pegar e calcular 120 sobre 120
menos 69 sobre 120. Portanto, se aqui fosse 70, daria 50. Se aqui fosse 70 para 120, daria 50. Portanto, aqui vai ser 51 sobre 120. Essa é a fração restante. Fração 51 sobre 120 de um total de 720 quilos. Então, a gente pode cortar um zero em cima com zero embaixo. 72 da divisão direta com 12 vai dar 6. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, estão restando 306 quilogramas. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra D de dado. Perfeito? Então, veja que esse conteúdo, o sistema de medidas, ele sempre vai estar relacionado com outro conteúdo. É muito difícil as bancas examinadoras fazerem uma questão que você tenha que simplesmente só converter de uma unidade para outra. É muito raro isso. Normalmente eles fazem uma questão como essa, envolvendo operações com frações, ou então eles relacionam com volume. Enfim, ele sempre vai relacionar sistema de medidas com outra parte do seu edital. Vamos para a nossa próxima questão. Mesmo com a informatização dos processos, ainda é grande o volume de papéis consumidos nas instituições públicas, o que demanda grandes espaços para o seu armazenamento. Por exemplo, uma caixa na forma de um paralelepípedo retângulo. Olha o que eu comentei na questão anterior. Nós vamos trabalhar agora com uma questão que envolve paralelepípedo retângulo. Sempre lembrando o seguinte, né? Que o paralelepípedo, o formato de um paralelepípedo, é mais ou menos assim, né? É uma caixa de sapatos. Esse é o formato de um paralelepípedo. Paralelepípedo retângulo, ele é formado por 6 retângulos. Desses 6 retângulos, 2 serão as bases, inferior e superior, e 4 retângulos formando a lateral. Aí ele coloca assim, medindo 31 centímetros de largura. Então, largura dele aqui, 31 centímetros. 25 centímetros de altura. 25 centímetros de altura. E 42 centímetros de comprimento. 42 centímetros de comprimento. Muito bem. Segundo ele, essa caixa tem uma capacidade de armazenamento de 10 resmas de papel A4. Então, significa que ele consegue colocar aqui dentro 10 resmas. Só lembrando o seguinte, resmas equivale a 500 folhas. Uma resma corresponde a 500 folhas. Portanto, resmas é uma unidade de medida, né? Só que ele não está explorando isso dentro da nossa questão. É só para a gente lembrar que uma resma equivale a 500 folhas. Muito bem. Nesse caso, para armazenar 1000 dessas caixas em um container, observe que uma caixa na forma de um paralelepípedo. Aqui nós temos o desenho de uma caixa. Uma caixa. Ok? Muito bem. Para nós armazenarmos 10 resmas, eu preciso de uma caixa nessas dimensões. Eu quero armazenar 1000 dessas caixas. Então, é necessário que a capacidade desse container seja. Muito bem. Quando ele fala em capacidade, nós estamos falando
entre aspas, em volume. Então, nós vamos calcular o volume de uma caixa. Quando a caixa tem o formato de um paralelepípedo, o volume é calculado pegando o comprimento, multiplicando pela largura e multiplicando pela altura. É assim que você calcula o comprimento, o volume de uma caixa. Pega-se o comprimento, multiplica-se pela largura, multiplica pela altura. Ou seja, você vai pegar o 42, multiplicar pelo 31, que por sua vez você vai multiplicar pelo 25. Detalhe, isso tudo em centímetros cúbicos. Perfeito? Muito bem. Então, esse é o volume de uma caixa, em centímetros cúbicos. Mas ele quer passar para metros cúbicos. Então, eu já vou aproveitar essa continha aqui e vou relembrar com vocês o seguinte. Como é que eu passo de centímetros cúbicos para metro cúbico? É muito simples. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Se eu quero transportar para metro cúbico, eu pego os dois lados dessa igualdade e elevo ao cubo. Portanto, 1 ao cubo vai ser 1 metro cúbico, igual 100 ao cubo é 1 milhão, porque 10 ao quadrado elevado ao cubo é 10 na sexta. Portanto, eu tenho aqui 6 algarismos zeros. Então, 1 metro cúbico é 10 na sexta, não é centímetros quadrados, é centímetros cúbicos. Portanto, 1 metro cúbico equivale a 10 na sexta centímetros cúbicos. Sérgio, como é que eu passo de um para outro? De metro cúbico para centímetros cúbicos, você multiplica por 10 na sexta. De centímetro cúbico para metro cúbico, você divide por 10 na sexta. Então, se eu quiser transportar isso aqui para metro cúbico, eu tenho que dividir isso aqui por 10 na sexta. Perfeito? Eu estarei calculando o volume de uma única caixa em metros cúbicos. Vamos fazer uma continha básica aqui, ó. Primeiro eu vou pegar o 42 e vou multiplicar por 31. Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 6. 3 vezes 4, 12. Certo? Vamos fazer de uma forma um pouquinho mais organizada essa conta, para poder caber aqui, né? Então, eu vou pegar o 42 e vou multiplicar por 31. Então, isso aqui vai dar 2, vai dar 4, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 12. Então, aqui eu tenho 2, 10 vão 1, 3, 1. 1.302. Agora eu vou pegar o meu 1.302 e vou multiplicá-lo por 25. Então, isso aqui vai dar 10, vai 1, 15, vão 1, 5 e 1, 6, isso vai dar 4, vai dar 0, vai dar 6 e vai dar 2. Então, vai dar 0, 5, 5, 12 vão 1, 32. Portanto, essa conta toda que nós estamos fazendo, ela daria 32,550 dividido por 10 na potência 6. Vamos apagar aqui. Dividido por 10 na potência 6. 32,550, 32,550 dividido por 10 na sexta.
Esse é o volume de uma única caixa. Uma única caixa tem esse volume. Como ele está querendo calcular 1000 caixas, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 1000. Então, o volume de 1000 caixas será... Ora, senhores, 1000 é 10 na terceira. Eu corto 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Então, vou ficar com 32.550 dividido por 1000. 3 zeros de cima vão cancelar, 3 zeros de baixo vão sobrar 10 ao cubo. Tira o zero em cima, tira o zero embaixo. Então, vai ficar 3,355 dividido por 100. Então, eu vou recuar a vírgula 2 casas. Ela está, a princípio, ela está aqui, vou recuar 2 casas. Então, o volume que ele quer será, não é 33, é 32, né? Não sei de onde é que eu tirei o 33 aqui. É 32. Aqui também são 32. Então, recuando aqui, eu vou ter 32,55 metros cúbicos. Esse é o volume para eu armazenar 1000 dessas caixas. 32,55 metros cúbicos. Por isso que muitas transportadoras, quando vão passar o orçamento, normalmente eles cobram pelo metro cúbico, ou usam uma unidade qualquer de volume para poder fazer o orçamento. Olha, cada metro cúbico custa tanto. Perfeito? Então, nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. É um sistema de continhas, vai e vem, passa de uma unidade para outra. Tem que fazer as continhas? Tem que fazer as continhas. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. O motorista de uma empresa transportadora de produtos hospitalares deve viajar de São Paulo a Brasília para a entrega de mercadorias. Sabe que irá percorrer aproximadamente 1.100 quilômetros. Então, vamos marcar essa informação aí. Eu vou de São Paulo, nós vamos de São Paulo ao Distrito Federal, e essa viagem tem 1.100 quilômetros de distância. Muito bem. Sabe que vai percorrer aproximadamente 1.100, ele estimou que para controlar as despesas com a viagem, o consumo de gasolina do seu veículo em 10 km por litro. Então, vamos marcar aqui, ó. O consumo de gasolina é de 10 km por litro. Muito bem. Para efeito de cálculos, considerou que esse consumo é constante. Considerando essas informações, julgue o item que segue. Se a referida distância de São Paulo a Brasília for calculada em jardas, jardas é uma unidade de comprimento que não é utilizada no Brasil. Há muitos anos atrás, algumas coisas se mediam em jardas, mas como o Brasil adota o sistema internacional de medida, que tem o metro como padrão, jardas passou a ser uma unidade usual. É uma unidade que pode até ser admitida, mas ela não é oficial. Então, por se tratar de uma unidade que não é oficial, ele é obrigado, ele, examinador, a te dar a relação. E ele fala assim: admitindo-se que o valor aproximado de uma jarda seja de 90 centímetros. Então, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, uma jarda tem 90 centímetros. Vamos marcar aqui, ó. Uma jarda tem 90 centímetros, que é o mesmo que dizer
0,9 metros. Então a distância entre essas cidades será de aproximadamente, beleza. Então veja que a palavra consumo, aqui a informação sobre o consumo não vai ser importante para nós nesse exercício. Então vamos até apagar aqui o consumo, porque isso aqui não vai influenciar nada para nós. Bom, primeira coisa importante, eu tenho aqui uma jarda, são 90 centímetros, ou seja, 0,9 metros. E essa unidade aqui foi dada em quilômetros. A distância entre São Paulo e o Distrito Federal, 1.100 quilômetros. Então eu tenho que passar de quilômetros para metros. E para eu passar de quilômetros para metros, eu tenho que multiplicar por 1.000. Por que tem que multiplicar por 1.000? Porque cada 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, para eu passar de quilômetro para metros, eu tenho que pegar a quantia e multiplicar por 1.000. Portanto, 1.100 quilômetros multiplicado por 1.000 vai me dar o valor em metros. Então é só acrescentar 3 algarismos zeros. 1.100.000 metros. Agora a gente faz uma regrinha de 3. Se uma jarda equivale a 0,9 metros, X jardas, X gramas, onde é que estão X gramas? X jardas vão corresponder a 1.100.000 metros. Então o valor de X vai ser 1.100.000 dividido por 0,9. E isso vai dar 1.222.222 jardas. Perfeito? Portanto, aquilo que está sendo afirmado está corretíssimo. Então, o importante dessa questão é lembrar o seguinte, que de quilômetro para metros, eu multiplico por 1.000. Que 90 centímetros equivale a 0,9 metros. Olha aí o sistema de medidas atuando, né? Nós fazendo a transformação de unidades. E que uma jarda equivale a 0,9 metros. Mas jardas não é um sistema, não é uma unidade de medida padrão no Brasil. Ela é usual, como existem outras, né? Por exemplo, na embarcação, a medida das embarcações são medidas em pés. A altitude na aviação também é medida em pé. Não é uma medida padrão, mas ela é usual, ela é utilizada. E nesses casos, o examinador é obrigado a te dar a relação. Ninguém tem a obrigação de saber que uma jarda corresponde a 90 centímetros. Ok? Da mesma forma como um pé corresponde a 33 centímetros. Então, por aí você começa a perceber, né? Se um pé é aproximadamente 30 centímetros e uma jarda é aproximadamente 90, significa que a cada 3 pés eu tenho uma jarda. É mais ou menos por aí. Fechou? Vamos para a nossa próxima questão. Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual LIC, para a qual, no ato da abertura, Lúcio contribuiu com 10.000, Breno 15.000, Cláudia 12.000 e Denise 13.000. Os lucros obtidos por essa loja serão distribuídos de forma diretamente proporcional à participação financeira de cada um dos sócios no ato da abertura da loja. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. Caso o volume de cada unidade de determinado produto vendido pela loja LIC seja de 1.800 centímetros cúbicos, vamos anotar isso,
O volume de cada unidade é de 1.800 centímetros cúbicos. Então, 200 unidades desse produto foram acondicionadas em uma única embalagem. O volume dessa embalagem será inferior a 0,3 metros cúbicos. Bom, então vamos lá. O problema começa falando aqui na tal regra da sociedade, né? Onde 4 pessoas se reuniram para construir uma empresa e cada um entrou com uma participação. Mas a pergunta nessa questão não se refere nada sobre isso. Ele fala o seguinte: uma unidade desse volume, então o volume de uma unidade, vamos marcar aqui o volume de uma unidade, corresponde a 1.800 centímetros cúbicos. E ele está dizendo que ele vai vender 200 unidades desse produto. Ele vai embalar 200 unidades. Então, vamos multiplicar isso aqui por 200. Vamos ver quanto é que dá essa continha? Vamos lá. 2 vezes 8 são 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Acompanhado de 4 algarismos zeros. 1, 2, 3 e 4. Centímetros cúbicos. Então, para eu acondicionar, para eu guardar essas 200 unidades, essa embalagem tem que ter um volume de 360 mil centímetros cúbicos. Mas ele está falando aqui em metros cúbicos. Então, nós temos que converter isso aqui para metros cúbicos. Então, aqui está o objetivo da questão. Como é que a gente passa de centímetros cúbicos para metros cúbicos? Bom, vamos supor que você não lembra a relação direta. Então, você faz assim, ó. Começa lá do básico. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Isso você é obrigado a saber, né? Que 1 metro equivale a 100 centímetros. Muito bem. Como eu estou querendo relacionar metros cúbicos, eu vou pegar os dois lados da igualdade e vou elevar ao cubo. Então, 1 ao cubo é 1, então fica 1 metro cúbico, igual. 100 equivale a 10 ao quadrado, então vamos colocar aqui 10 ao quadrado. Tudo elevado ao cubo. Então, isso aqui vai me dar 10 na sexta centímetros cúbicos. Em outras palavras, cada metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Passar de metro cúbico para centímetros cúbicos, você multiplica. Para passar de centímetros cúbicos para metro cúbico, você divide. Que é o que nós temos que fazer. Nós temos que dividir, então, aqui por 10 na sexta. Ora, dividir um número por 10 na sexta significa recuar a vírgula 6 casas. Portanto, se o nosso número está assim, ó, se o nosso número está assim, a vírgula se encontra nessa posição. E ela vai ter que recuar 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar na frente do 3. Portanto, dividir 360 mil por 10 na sexta vai me dar 0,36 metros cúbicos. Ele está dizendo que a embalagem vai ter volume inferior a 0,3. Não, vai ter um volume superior,
porque 0,36 é mais do que 0,3. Então, a afirmação dele está errada. Então, esse é um problema que trata-se de medidas de capacidade, de volume, transportar de centímetros cúbicos para metros cúbicos e vice-versa. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Julgue os itens relativos a sistemas numéricos e sistema legal de medidas. Considere que para garantir o abastecimento de água durante determinado período de seca, tenha sido construído uma propriedade, um reservatório com capacidade de 10.000 decímetros cúbicos de água. Então vamos lá. A capacidade do reservatório é de 10.000 decímetros cúbicos de água. Muito bem. Nesse caso, o reservatório não transbordará se nele forem depositados 20.000 litros. Então, senhores, nós estamos comparando decímetro cúbico com litros. Então, nós temos que saber a relação entre um e outro. Vamos lá. Vamos relembrar o conteúdo. Nós sabemos que, vou colocar assim, ó, 1 decímetro é a 10ª parte de 1 metro. Nós sabemos que 1 decímetro é a 10ª parte de 1 metro. Perfeito? Muito bem. Sabemos também que, para passar para a unidade de volume, basta eu elevar ao cubo. Da mesma forma como a gente fez no problema anterior. Então, se eu pegar os dois lados e elevar ao cubo, eu tenho que 1 ao cubo é 1. Então, 1 decímetro cúbico equivale 1 ao cubo é 1, 10 ao cubo é 1.000, 1 sobre 1.000 metros cúbicos. Muito bem. Você fala, pô, Sérgio, mas espera um pouquinho aí, por que você está passando de decímetro cúbico para metro cúbico? Pelo seguinte motivo, nós também sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Em cada metro cúbico cabem 1.000 litros de água. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico seria você ter uma caixa em formato cúbico, uma caixa em formato cúbico, e essa caixa ela tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Dentro dessa caixa cabem 1.000 litros de água. Perfeito? Ora, então, cada metro cúbico são 1.000 litros. Então, no lugar do metro cúbico aqui, eu vou escrever o número 1.000. Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Esse valor 1.000 que nós temos em cima, simplifica o valor 1.000 de baixo, e você chega à brilhante conclusão de que 1 decímetro cúbico, na verdade, é 1 litro. Então, se você chegar e disser lá para o seu Manuel da padaria, ô, seu Manuel, me dá 1 litro de leite, é o mesmo que dizer para ele, me dá 1 decímetro cúbico de leite. E é claro que se você falar em decímetro cúbico, ele não vai entender, porque não é uma unidade que ele está habituado. Mas 1 decímetro cúbico de leite
equivale a 1 litro de leite. Ora, se a capacidade do reservatório, voltando para o nosso exercício, se a capacidade do reservatório é de 10.000 decímetros cúbicos, então essa capacidade do reservatório é de 10.000 litros. Se vão ser depositados 20.000 litros, 20.000 litros é maior do que a capacidade. Então, é evidente que vai haver, o reservatório vai transbordar. Ele diz que não vai transbordar. Não, vai transbordar sim, porque eu estou despejando mais do que a capacidade. Portanto, essa afirmação dele está errada. Perfeito? Então, o ponto importante dessa questão é você perceber essas transformações de unidade, de decímetro cúbico para metro cúbico e de metro cúbico para litro. Então, vamos aproveitar e relembrar o seguinte: 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. A nossa questão não explorou isso, mas vamos aproveitar e colocar o seguinte, que 1 centímetros cúbicos equivale a 1 mililitro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Todas essas relações vão nessa linha de pensamento que a gente acabou de desenvolver aí. Perfeito? Tranquilo, né? Espero que você tenha gostado da aula. Falamos hoje sobre sistemas de medidas, sempre relacionando com qualquer outra parte do edital. Ou é um problema de frações, ou é um problema de geometria, mas sempre é uma transformação de unidade. Se você realmente gostou, deixe seu like e aproveite e faça um comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você receba semanalmente as nossas aulas que nós estamos postando. Fique com Deus, um forte abraço e espero por vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.